O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao Congresso a proposta da reforma da Previdência, sua principal promessa de governo. A proposta determina a idade mínima para a aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. O tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 20 anos. O projeto também acaba com as aposentadorias por tempo de contribuição após um período de transição. Há ainda mudanças na concessão de benefícios assistenciais e aumento na alíquota de contribuição previdenciária, que subiu de 11% para 11,68% nos salários mais altos, tanto para funcionários públicos como da iniciativa privada. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós recebemos o advogado especialista em Previdência Social, Roberto Mohamed. Doutor, boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, começa falando para a gente sobre a questão de quem vai se aposentar agora, né? Ele entra na atual ou ele vai entrar na reforma? É preciso tomar muito cuidado, porque toda vez que se anuncia que uma reforma, uma mudança na Previdência vai ocorrer, as pessoas cometem erros em se aposentar precocemente. Já vão desesperadamente, E nós né? temos um monte de gente que hoje se arrepende de ter se aposentado tanto lá atrás, na reforma que o Fernando Henrique fez, quanto na reforma feita pelo Lula. E as mudanças não foram tão profundas e prejudicaram muita gente que se aposentou praticamente no piso, por conta de não ter esperado o momento certo e se apavorar. Não é preciso se apavorar. Quem tem direito adquirido à aposentadoria não perde, não tem regra de transição, não tem nada. Se aposenta pela regra vigente no momento em que ele completou o direito a se aposentar. Então não precisa correr. E essa é a primeira... Como a pessoa sabe que ela está nessa questão ou que ainda pode... Quando ela já tem Pesquisa tempo, ela mesmo. sabe que pode se aposentar. Mas se é que ela tem uma dúvida, ela pode marcar na Previdência para fazer contagem de tempo, não para se aposentar. Tá. Essa é a primeira reforma que contém tantas regras de transição. As outras não tinham tudo isso. Justamente talvez por ela ser a mais profunda. Mas ela mexe muito a longo prazo, ou seja, para quem tem ainda muito tempo pela frente, para quem ainda não poderia se aposentar. Ela, por exemplo, passou por cima da questão da pensão, que a Dilma tentou reduzir, o Fernando Henrique aumentou de 60 para 100, a Dilma quis reduzir de novo para 60, acabou desistindo por causa da reação popular, e eles não mexeram Nem nisso. falaram sobre isso. A mudança mais profunda, na minha opinião, é na questão dos servidores, que estava mais do que na hora de fazer. Porque, Fabi, quando se fala déficit da Previdência, não está se falando do funcionário da iniciativa privada. Esse sistema é superavitário. Sobra dinheiro no Ele se final do paga, orçamento. né? Ele se paga e sobra dinheiro. O problema é o servidor público. Esse é o buraco sem fundo que ninguém teve coragem de mexer, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma. E que agora, pela primeira vez, se faz uma mudança um pouco mais profunda, que ainda vai ser complementada, segundo o governo, por o restante da mudança, que seria para atingir os magistrados e os militares. Certo. Bom, estão falando de um pedágio, né, também nessa época, nesse momento de transição. Explica pra gente como que vai funcionar. Toda a regra de transição tem seu pedágio. Na verdade, o nome está equivocado, o próprio governo dá um nome errado. O que é o pedágio? É quando você ajusta a regra de transição até chegar naquilo que vai se tornar a regra real. Isso já tinha acontecido antes. Só que ela não é muito diferente, essa questão de aumento da idade mínima até depois dos 65, os 22 anos no mínimo de contribuição para quem vai se aposentar por idade, que vai chegar a 22, hoje é 15. Esse tipo de pedágio que se chama, que na verdade é uma operação matemática para evitar prejuízo e permitir o ajuste aos poucos, ela não é muito diferente, por exemplo, da regra atual com o fator previdenciário. Tá. Porque o fator previdenciário leva em conta a expectativa de vida e o tempo de contribuição. Dá na mesma com os critérios as normas, esse pedágio, essas normas de transição vão criar, na verdade, um efeito que substitui o do fator previdenciário, que cai fora com a reforma, se ela for aprovada como foi enviada. Certo. Bom, e a idade mínima, né? Ela vai subir a partir de 2024, é isso? Sim, ela vai subindo vai se até adequar. chegar ao que o governo pretende, que na verdade é adequar o sistema brasileiro à média europeia. E também pela questão da expectativa de vida, né? 65 anos, exatamente. Bom, uma situação que está causando polêmica é a questão do idoso pobre
que pode ser prejudicado, né? Ele vai trabalhar, ele vai ter o salário mínimo antes de completar? Eu tenho certeza absoluta, posso ser cobrado depois, que isso não passa no Congresso. Não passa? Não, só para o pessoal de casa entender, doutor, para a gente explicar que hoje, tinha gente que não... Hoje era chamado de LOAS, hoje se chama benefício de prestação continuada. Primeiro lugar, ele não tinha nem que estar lá, porque o LOAS, ele faz parte da Lei de Assistência Social. O LOAS é um salário mínimo que é pago aos idosos que não contribuíram para a Previdência e que têm renda familiar inferior a um salário mínimo. Que o próprio Supremo já aumentou, não é um salário mínimo, pode chegar até 3, dependendo de quantas pessoas tem na família e tal. Se esse benefício não é contributivo, ou seja, eu não tive que contribuir para ter, ele não pode ser Previdência. Porque Previdência implica em contribuição. Sim. Ele é assistencial. E quem paga os benefícios assistenciais não é a Previdência. São os impostos. É o que nós pagamos para que pessoas desassistidas, porque esse benefício é para isso, pessoas desassistidas tenham um amparo na sua velhice e no seu final de vida. Faz parte, tanto que hoje, para poder receber, tem que estar cadastrado nos planos, no programa do governo de assistência social, que é o caso do Bolsa Família. Sim, sim, os projetos. Então, eu não acredito que o Congresso passe porque é um equívoco cometido pela equipe econômica do atual governo colocar o LOAS, colocar o benefício de prestação continuada na Previdência, quando ele, na verdade, é um benefício assistencial. Certo. A gente ainda tem umas perguntinhas do pessoal de casa que mandou pelo WhatsApp, mas antes, quem voltar ao mercado de trabalho depois de se aposentar não vai ter o direito ao FGTS? Se a reforma for aprovada, e na verdade isso já era para ter sido colocado na reforma trabalhista do Temer. Isso já há muito tempo é discutido. Até por um motivo. Não se colocava com o argumento de que seria uma concorrência desleal entre contratar um aposentado, porque para a empresa seria menos oneroso, porque não precisaria recolher o fundo de garantia. Mas, na verdade, é uma forma real de desonerar as empresas. Eu até me espanto novamente, eles estão pegando carona na reforma da Previdência e colocando algumas coisas que não fazem parte do sistema previdenciário. Esta mudança está muito mais ligada à reforma trabalhista do que propriamente à reforma previdenciária. Ótimo. Doutor, a gente recebeu as perguntas, vamos ver rapidinho, porque a gente está meio sem tempo. Ó, Dagoberto de Santos, tive oficina por 38 anos, eu pagava 8 salários, perdi tudo, fiquei 12 sem contribuir. Hoje trabalho com aplicativo, posso começar a recolher 11 ou tem de ser mais? Olha, no caso dele, se ele teve oficina por 38 anos, ele já cumpriu o tempo de contribuição como autônomo para se aposentar. Basta ele voltar à condição de segurado, pela pergunta, ele já tem preenchido o direito a se aposentar. Basta que ele volte a contribuir para garantir a condição de segurado e se aposente, inclusive, pela regra antiga. Mas ele falou que perdeu tudo, né? Perdi tudo. Mas se ele perdeu os carnês todos e não tem como comprovar essa contribuição, aí ele vai ter que começar de novo. Aí ele vai ter que partir para a contribuição de 11%, que vai garantir a ele um benefício de um salário mínimo. Próxima perguntinha, Ana Lúcia de Itanhaém. Gostaria de saber se aos 62 anos e com 10 de contribuição consigo me aposentar. Não consegue nem hoje, nem vai conseguir com a regra nova, porque 15 anos de contribuição é a carência para você se aposentar por idade. Então tem que pagar mais 5. Tem que ter 15 anos, ela tem mais 5 anos pela frente. Alaide de Praia Grande, tenho 60 anos e trabalhei 22. Sou viúva e recebo pensão do meu finado marido, tenho direito de me aposentar? Se pedir aposentadoria, perco a pensão? Pela última pergunta primeiro, não perde a pensão. A pessoa pode acumular 2 benefícios de natureza diferente. Pode ter uma aposentadoria e uma pensão. Não pode ter 2 pensões ou 2 aposentadorias pagas pelo mesmo instituto, no caso do INSS. Se ela fosse servidora pública e pagasse, por exemplo, como autônomo, podia ter as 2, porque são pagas por instituições diferentes. No caso do tempo de contribuição dela, ela já tem a condição de se aposentar por idade, porque ela chegou aos 60 anos e tem 22 anos de contribuição. Então ela já preencheu a carência, ela pode se aposentar imediatamente. E no caso dela, ela nem perde tanto, porque a aposentadoria, ela vai ter um cálculo de renda, vai ser acima do salário mínimo, porque ela tem 22 anos de contribuição. Então ela pode ficar tranquila. E esse direito adquirido ela não perde. Se ela não quiser se aposentar agora e esperar a regra nova, que pode até ser vantajosa para ela não perde nada, ela não precisa ter pressa de se aposentar, porque ela já tem direito adquirido.
Boa isso notícia. não vai ser atingido. Boa notícia para a Laíde, então. Obrigada, viu, doutor? Né? Volte mais aqui no SPR para Para mim falar é um de outros prazer assuntos. voltar a essa que já foi minha casa. Ótimo, obrigada, boa noite. Obrigado a você.